Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como abrir arquivos com macro VBA. E antes de começar, lembrando que eu deixei o link aqui embaixo do vídeo do melhor curso de Excel para você dominar essa ferramenta aí no seu trabalho. Eu vou abrir 3 arquivos utilizando o macro VBA aqui na planilha, que são esses daqui, olha só. Eu tenho uma imagem, um arquivo de texto e uma planilha. E eu vou te mostrar como fazer tudo isso passo a passo de uma maneira bem fácil e pode ficar tranquilo porque você vai entender tudo o que eu disser aqui. E para começar a fazer isso, nós vamos abrir o ambiente VBA. Alt F11 você consegue abrir um ambiente VBA. O meu já está aberto aqui porque eu já tinha feito um exemplo para essa aula. Lembrando que se você estiver no notebook, você pressiona Alt F11 para que esse ambiente seja aberto. Então olha só, eu vou te explicar o passo a passo de todo esse código aqui de macro que nós utilizamos para abrir uma imagem ou arquivo. Então nós vamos definir o ambiente, o caminho e abrir o arquivo. Então vamos criar uma macro do zero. E para fazer isso, eu vou lá em cima e inserir módulo e pronto. Ele vai abrir aqui essa tela em branco para a gente criar do zero. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nome dessa macro. E para isso eu vou digitar sub espaço VBA underline arquivo. Esse underline que é para separar as palavras do nome do arquivo, ok? E aí eu pressiono Enter, vou pressionar 2 vezes o Enter aqui só para dar um espaço e você visualizar melhor. Então tudo que nós fizermos aqui nessa macro que estiver nesse intervalo aqui, ele vai ser executado. Nós vamos criar a funcionalidade Shell, que é a parte que comunica o Windows para que ele abra um arquivo, para que ele faça uma determinada ação. Então eu vou digitar aqui Shell, olha só, com 2 L's, e esse Shell ele vai conseguir acessar qualquer coisa que a gente tenha aqui no Windows. Então olha só, para mim criar esse Shell eu preciso criar ele dentro de uma variável aqui no VBA. Então eu vou fazer o seguinte, din espaço objeto shell, olha só, objeto eu coloquei obj e escrevi shell, tudo junto. Para você entender, esse din significa uma maneira da gente mostrar para o VBA que isso é uma variável. Sempre quando nós formos inserir uma variável no VBA, nós colocamos o din. E o objeto shell é o nome dessa variável que nós vamos inserir. E agora eu vou pressionar espaço e colocar s espaço de novo. Veja que ele abriu essa caixinha e nessa caixinha eu vou digitar object. Veja que ele selecionou ali para mim object. E aí eu pressiono Enter e pronto. E várias dessas situações eu explico no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card. Depois que você assistir esse vídeo completo, volta aqui e clica nesse vídeo para você conhecer mais ainda do VBA, ok? Vou deixar esse vídeo no final da tela aqui também. E olha só, se você está se interessando pelo conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Todo dia tem vídeo novo sobre dicas de Excel para você. É totalmente gratuito e o seu joinha é uma maneira de contribuir no meu trabalho também, ok? Então, feito isso, eu pressionei Enter e veja que ele deixou a palavra din e sObject em azul, porque é um padrão do VBA, significa que nós estamos fazendo corretamente até o momento. Então vamos aqui para o próximo passo, presta bastante atenção que cada detalhe vai ser importante. Então, o que nós acabamos de fazer é criar a variável. Só que agora nós vamos colocar alguma coisa dentro dessa variável, que é o que nós queremos aqui com o objetivo de abrir a imagem utilizando o macro VBA. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou pressionar mais um Enter aqui só para melhorar a visualização para você. E para a gente atribuir o que a gente quer aqui dentro da variável, nós vamos colocar o shell aqui dentro. Lembrando que o shell é o que ele faz procurar tudo dentro do seu Windows e encontrar o que você quer. Então eu vou colocar o nome da variável, object shell, esse igual que a gente colocou aqui seria interpretado como recebe. Então o objeto shell vai receber o que eu vou inserir exatamente agora nessa variável. Ou seja, ela vai receber o shell que vai procurar no Windows a imagem, arquivo ou planilha que nós queremos abrir com o macro VBA.
E para fazer isso eu vou digitar create object, vou abrir parênteses e abrir aspas. Vou só corrigir o object aqui. Pronto, agora está correto. Object. Então abrir parênteses, abrir aspas, eu vou digitar shell.application. Fecho aspas e fecho parênteses. Application com 2 P's. E aí eu vou pressionar Enter. Então olha só, nós estamos criando um objeto que é o quê? Que é o Shell Application. Ou seja, o Shell que vai fazer a procura dos dados que nós queremos retornar. Lembrando também que está entre aspas, por quê? Porque é um objeto de texto que nós vamos retornar. Então olha só, ele vai criar o objeto shell nessa variável de acordo com o que nós queremos. Só que é o seguinte, para que isso funcione, eu preciso colocar set, vou dar espaço e aí eu vou pressionar Enter. Por quê? Quando eu tenho uma variável mais complexa, com muitas informações, eu preciso colocar set aqui no início. Então se eu fosse colocar uma variável simples aqui, como por exemplo, texto igual seja bem-vindo. Isso aqui é uma variável simples. Por quê? Porque tem apenas uma informação ali. Nessa situação aí, eu não precisaria colocar o set ali no início, ok? Como a gente está utilizando uma variável complexa com muitas informações ali dentro, então nós temos que colocar o set no início. Então não se preocupe que você vai entender daqui para frente de forma bem mais fácil, ok? Então vem aqui para a tela, segura aí, porque agora vai entrar uma parte muito importante. E agora o próximo passo é colocar o arquivo que nós queremos abrir. Olha só, eu quero abrir primeiramente essa imagem aqui. E para isso eu preciso saber o caminho dessa imagem para informar para o Windows localizar, ok? E para você achar o caminho desse arquivo, dependendo do seu Windows, vai ser o seguinte: você clica na imagem, vai lá em cima em início e copiar caminho. No meu caso aqui, com o Windows que eu estou utilizando, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar com o botão direito, propriedades, e aí eu vou aqui, ó, na aba segurança, e aí eu vou copiar esse endereço aqui, ó, nome do objeto. Vou copiar até lá no final, Ctrl C, e aí eu vou lá no ambiente VBA. E agora nós vamos colocar essa imagem, esse caminho que nós acabamos de copiar dentro de uma variável, porém uma variável bem simples. Por quê? Porque contém somente essa informação. E para isso a gente vai fazer assim. Então eu vou digitar caminho, underline, imagem, igual, e aí eu pressiono Ctrl V. Ele colou o caminho da imagem aqui para mim. E aí eu vou colocar entre aspas, ó, vou clicar aqui antes do C, colocar aspas, e lá no final, depois de PNG, eu também vou colocar aspas. Agora eu vou pressionar Enter aqui. Agora eu vou falar para a macro que eu quero abrir isso aqui utilizando o Object Shell. Então vou digitar Object Shell .open, e aí eu abro parênteses. Então eu quero abrir o caminho da imagem, que é o que nós fizemos ali em cima. Ou seja, nós vamos abrir o arquivo que está nesse caminho aqui de cima que nós fizemos. E atenção, agora tem um passo muito importante que você não pode errar nesse momento. A gente precisa salvar primeiramente isso aqui para depois rodar essa macro. Em cima naquele disquetezinho e vou clicar em salvar, ou eu posso pressionar também Ctrl B. Eu vou clicar aqui e pronto, aí ele salvou tudo isso aqui que a gente fez agora. E para rodar essa macro eu vou pressionar F5 e olha só, ele abriu a imagem que eu queria. Vamos supor que eu queira abrir uma planilha, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou lá onde está o arquivo da planilha, vou clicar com o botão direito, fazer a mesma coisa, propriedades, vou lá em segurança, e aí eu vou copiar o que? O caminho dessa planilha. Ctrl C, volto lá no ambiente da minha macro, e aqui no ambiente VBA eu vou selecionar aqui, ó, de C, dois pontos, até lá no final PNG, e vou pressionar Backspace para apagar aqui. Ctrl V para me colar um novo endereço, ou seja, o endereço da planilha que eu quero abrir com essa macro VBA. E agora vou pressionar F5 para ele rodar essa macro aqui. E aí ele demorou um pouquinho e abriu a planilha que eu queria, olha só. Era exatamente essa planilha. Aqui ele deu uma mensagem importante que é o seguinte, ó, habilitar para macro. Isso aqui significa que a gente precisa habilitar a planilha como macro.
Então uma dica muito importante que vai te ajudar muito no dia a dia, que é você salvar a pasta habilitada para macro. Sempre que você fizer uma macro ou uma atividade com macro aí nas suas planilhas, você vai lá em arquivo, salvar como, e aí você procura onde você quer salvar e habilita essa opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, ok? Sempre faz isso quando você fizer uma planilha com macro aí no seu computador. Então vamos fazer diferente, vamos abrir agora esse arquivo aqui, ó, um arquivo de texto do Word. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou lá em propriedades e aí eu vou copiar o endereço de onde está esse arquivo. Vou copiar isso aqui até no final, Ctrl C, e aí eu volto lá para o ambiente VBA. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui no C, vou selecionar até lá no final, vou apagar e Ctrl V para colar um novo endereço que eu quero. E aí eu vou pressionar F5 para ele rodar essa macro. Pressionei F5, olha só, ele abriu o arquivo de Word que eu queria. Bom, espero que essa dica tenha te ajudado. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante daqui para frente e isso vai te desenvolver ainda mais no Excel. Lembrando que aqui no final da tela vai aparecer o vídeo onde eu explico com alguns detalhes a mais do VBA para você que está começando, ok? Um grande abraço e até a próxima.